e julga. Será que não estão usando a criatividade demais? A gente tem no Brasil, Rômulo, um sistema chamado acusatório. O que é o sistema acusatório? A gente tem 3 atores no processo penal: juiz, acusação e defesa. O próprio Código de Processo Penal permite que o juiz determine ao delegado a instauração de inquérito, que o promotor determine ao delegado a instauração de inquérito. O promotor, inclusive, pode conduzir um PIC, procedimento investigatório criminal, sem a participação de um delegado. Então existem todas essas possibilidades. O ponto fora da curva é o regimento do Supremo prevê a instauração de um inquérito de ofício pelo ministro, o que na prática, trazendo para a primeira instância, não acontece porque o juiz determina, mas determina ao delegado. Não é ele mesmo quem instaura e conduz. Ele determina que a autoridade competente o faça. Como em tese, no inquérito lá, tem a Polícia Federal, essa coisa fica meio estranha, mas eu concordo com você que a gente tem aí uma oportunidade de corrigir esse sistema. Eu falei aqui das decisões monocráticas, tá aí outra oportunidade que o Poder Legislativo tem de criar uma regra para a condução de investigações através do Supremo Tribunal Federal, para que a gente evite isso, para que a gente evite esse tipo de situação, esse tipo de coisa. Agora, é uma possibilidade prevista numa regra e uma regra vigente, concordemos ou não. Comentários, André. Esse inquérito, o inquérito das fake news, que abriu em 2019 e propiciou todos esses outros, porque vamos entender o seguinte: esses outros inquéritos são puxadinhos do primeiro. Então, quando o inquérito das fake news surge, aí outros surgem em conexão a esse, é como uma flor que vai desabrochando, um galho que desabrocha em diversas flores. Aqui um pouco mal cheirosas, mas em flores. E como é que ele é aberto? O regimento, como o Acácio falou, 43, olha isso. Diz o seguinte, que quando ocorrer um crime, um ilícito dentro do STF, regimento do STF, que o próprio STF vai dar conta de investigar e julgar. Por que isso? E eu até entendo a lógica. Por exemplo, vai lá, a gente está aqui no STF, somos ministros. A gente está lá, alguém vai lá e roubou uma cadeira. O cara roubou uma cadeira, saiu correndo uma cadeira. Pô, vou para a delegacia de polícia do lugar? Claro que não, deixa que aqui a gente resolve entre nós. É essa a lógica. Os ministros passaram a entender o seguinte, que quando alguém falava deles e eles estavam com o celular dentro do STF e eles liam aquilo que falaram deles dentro do STF, o crime de opinião ocorreu dentro do STF. Então eles próprios poderiam julgar aquilo. E aí entrava o fulano dentro do inquérito das fake news. Aí se o fulano também tinha participado de não sei o quê, quando surgiu outro inquérito, eles próprios migravam para outro inquérito. E aí pulavam para o outro, e para o outro. Hoje não tem, esses inquéritos não têm um início e um fim. Eles todos estão conectados. E com isso o STF está há 6 anos podendo julgar como se fosse a primeira instância e podendo investigar como se fosse o Ministério Público e podendo policiar como se fosse polícia. É disso que se trata. Eles próprios, inclusive, já declararam, até saiu da imprensa que reservadamente, sempre é reservadamente, mas reservadamente ministros disseram que hoje os inquéritos servem como um escudo para eles. É uma forma deles se meterem em todos os temas do Brasil. Políticos e públicos, debate público e tudo, e daí por diante. Então isso é uma anomalia. Não tem como resolver isso de uma forma jurídica, porque não é jurídico, é político, sempre foi. E sempre foi. E sempre foi. E olha, isso daí começa, curiosamente, em 2019, um ano depois em 2018, a direita ter uma avassaladora vitória nas redes sociais. As redes sociais passaram a ser um lugar político, de vitórias políticas ou de utilização política, sobretudo pela direita. A esquerda sempre teve dificuldade para usar as redes, para conseguir adesão nas redes. A direita sempre teve maior vantagem. Dali por diante, esse inquérito vem e passa a ceifar politicamente a direita e passa a controlar o debate público. É disso que se trata. Então assim, vamos contingenciar ali, vamos resolver. Não tem, é político.
Não tem nada jurídico. O que a gente precisava ter no Brasil é uma reforma do judiciário a ponto do STF não ser apenas ele o último a falar e ninguém mais poder questionar nada, mesmo que aquela fala seja errada. Agora, para fazer uma reforma do judiciário, eles precisam não julgar inconstitucional, ou seja, eles precisam topar a reforma. E esse é o grande problema. O Congresso está refém deles sempre poderem falar, dizer, se vocês fizerem uma reforma, a gente derruba. Vamos lá para o terceiro bloco. Solta o vídeo aí, Kratos. Terceiro bloco, conclusão e encerramento. Cada debatedor terá um banco de tempo de 15 minutos para suas considerações finais e encerramento do debate. Agora com vocês temos 15 minutos para considerações finais, novos temas, coisas que ficaram pelo caminho. Quem quer começar? Vamos lá, André. por favor. Olha, eu acho que a gente entrou